capacita é o soberano Deus. No meio do mato, no campo, olhando as ovelhas, estava o rapaz da casa menor. Malhando trigo no lagar, estava um homem de família pobre, se achava o menor. Mas Deus trabalha diferente, não olha a aparência, vê o coração. Não diga que você não pode, pois foi eu quem mandei. Então cumpra a missão, quem capacita sou eu. Quem dá estratégia sou eu. Quem se apresenta sou eu. Eu sou teu Deus. Alguém vê só um menino com uma pedra e uma funda, mas eu vejo um guerreiro que vai derrubar gigante. Alguém se acha pequeno, não consegue nem falar, mas quem vai falar sou eu, hein? Então fale o que eu mandar. Alguém pode perseguir e zombar dos sonhos teus, mas teus sonhos fazem parte de um projeto de Deus. E se alguém questionar, não quiser entender, use para o Senhor. Deus responde por você. Não tem aparência, mas Deus escolheu. Não ora bonito, mas Deus escolheu. Não tem influência, mas Deus escolheu. Não no medo, mas quem escolheu foi Deus. Não tem oratória, mas Deus escolheu. Não canta bonito, mas Deus escolheu. Não tem capacidade, mas quem se capacita é o soberano Quem capacita sou eu. Quem dá estratégia sou eu. Quem se apresenta sou eu. Eu sou teu Deus. Alguém vê só um menino com uma pedra e uma funda, mas eu vejo um guerreiro que vai derrubar um gigante. Alguém se acha pequeno, não consegue nem falar, mas quem vai falar sou eu, então faço o que eu mandar. Alguém pode perseguir e zombar dos sonhos teus, mas teus sonhos fazem parte de um projeto de Deus. E se alguém questionar, não quiser entender, conte para o Senhor. Deus responde por você. Não tem aparência, mas Deus escolheu. Não ora bonito, mas Deus escolheu. Não tem influência, mas Deus escolheu. Não tem anel no dedo, mas quem escolheu foi Deus. Não tem oratória, mas Deus escolheu. Não cantar bonito, mas Deus escolheu. Não tem capacidade, mas quem te capacita é o soberano Deus. Não tem capacidade, Mas quem te capacita é o soberano Deus. Glória a Deus.
é o soberano Deus. Você compra e passa, o dinheiro volta para É você. o Baixe agora, super aplicativo Magalu. Deus. Paz do Senhor, Alessandra Moreira. Seja bem-vinda. Glória a Deus. Baixo de uma grande tamareira, entre as roseiras, o profeta Abraão. Glória a Deus. Aleluia.
as ondas nos dão pavor. O céu se enche de terra. Fala com muito amor, vencedor para sempre, livre de cor. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Tua voz eu quero, e nesse mesmo som. Fala com muito amor, vencedor para sempre, livre de cor. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouve tua voz eu quero, e neste mesmo som. Vencedor para sempre, livre-se de pôr. Fala-me cada dia, Patsione Braga, e tua voz eu quero. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Quando Cristo vida sobre as ondas
ele está tralhado, deixa abençoe. Solte o cabo da nau, tome o remo na mão e navega com fé em Jesus. Então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Mas fé ele ouve e crê, mesmo sendo em tribulação. Sua mão de poder teu ego tirar e não falhará. Solte o cabo da nau, toma um remo na mão e navega com fé em Jesus. Então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Povo fartou e o mesmo poder terás e não falhará. O cabo da nau, tome o remo na mão, com fé em Jesus. Então tu verás, se faz, pois com ele seguro será. Glória a Deus. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. Certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória. Pai do Senhor, ao Zeni Vicente, Deus abençoe vocês.
luta se travar, um lance imprevisto na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Seja bem-vinda, lindinha, ao lado do Senhor. Eu quero onde a luta se travar, no lance imprevisto na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Aleluia. Para vir a pelejar ao lado do Senhor. As que traga, eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Glória a Deus. Vamos aprender a palavra de Deus um pouquinho com Jeremias 29. Aleluia. Aleluia. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Tudo certo. Pai do Senhor, Tânia Nóbrega. Vai dar tudo certo. Ainda não é momento muito bons, é difícil. A vida é mesmo assim. A nossa fé em ação vai dar tudo certo.
Em nome de Jesus, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus, tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Jeremias 29 fala sobre a carta aos exilados. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que desportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casa, habite nela, plante jardim e coma de seus frutos. Aleluia! Case-se e tenha filhos, filhas. Escolha mulheres para casar-se com seus filhos. Dê as suas filhas em casamento, para que também tenha filhos e filhas. Multiplique-se e não diminuam. Busque a prosperidade da cidade para a qual eu os desportei, e ore ao Senhor em favor dela. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixe que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Aleluia. Vai dar tudo certo. E eles estão profetizando mentiras em meu nome, e eu não os enviei, declara o Senhor. Aleluia. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-lo de volta para este lugar. Porque sou eu que eu conheço os planos e que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhe esperança num futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. E vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então aqui há uma promessa de Deus para a vida daqueles que buscam a Deus em oração, aqueles que se dedicam a Deus, né? Ele diz, ele manda que a gente construa casa e habite nelas, plante jardins e coma dos seus frutos. E aqui esse texto ele refere-se às orações. Quando nós oramos, pedimos a Deus, aleluia. Quando a gente ora, a gente está plantando nossos frutos para um dia a gente colher. Quando a gente faz a obra de Deus, quando a gente busca a Deus, então ele diz, construam casas e habite nelas, plante jardins e coma de seus frutos, porque quando a gente planta, a gente sabe que nós vamos colher. Quando a gente busca a Deus, sabemos que Deus vai nos ouvir. Porque ele diz, porque sou eu que conheço os planos. Deus conhece os nossos planos. Deus conhece os nossos pensamentos. Porque Ele está no comando de tudo.
Deus está comandando tudo. Deus está na direção de tudo, porque Deus é Deus. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o nosso Deus, único e verdadeiro. Por isso que ele diz: construam casa e habite nelas. Plantem jardim e coma de seus frutos. Ele diz aqui também: então vocês clamarão a mim e virão a orar a mim, e eu os ouvirei. Você vê que o segredo nosso, o segredo de Deus para com o seu povo, é você buscar, é você orar. Quando ele diz: clama a mim e respondeste-ei. Quando ele diz também: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, o Senhor também, ele nos responde. E também o Salmo 66, 20. 66, 20, ele diz para mim e para você, nesta noite: bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração e nem desviou de mim a sua misericórdia, porque Deus, ele não rejeita a oração. A oração, quando ela é feita diante de Deus, uma oração de sinceridade com Deus, ele não rejeita a oração. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Então Deus, ele responde a nossa oração. Mas o título desse sermão que eu trago para vocês nesta noite é: Deus não desiste de você. Deus não desistiu de Jonas. Pai do Senhor, Cátia Pedro, Deus não desistiu de Jonas. Deus não desistiu de Jeremias. Deus não desistiu de Ezequiel. E todos os profetas da Bíblia, todos eles foram para o deserto, passaram por provação, mas muitos até pediram para morrer, mas Deus não desistiu dele, porque Deus não desiste de você. E esse texto sagrado afirma que Deus não nos rejeita e nem aparta de nós. Olha que confiança, que palavra gloriosa essa, de nós saber que Deus, ele não se aparta de nós, ele está sempre conosco. É como ele mesmo diz, Jesus diz na sua palavra: estou contigo até a consumação do século. Ele está conosco todos os dias. E ele não se aparta de nós. A sua graça, ele não desiste de nós. Deus não desiste de você. Você vê que Jesus, quando ele diz lá em João 15, que ele fala que ele é a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Quando ele diz que não foi vós que me escolheste, mas foi eu que escolhi a vós. Foi ele que nos chamou. Aí ele diz: mesmo antes de tu ser formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, eu te escolhi. Então ele diz, eu não desisto de você. Pai do Senhor, Neusuíta, ele não desiste de você. Meu irmão e minha
irmã, até que você aprenda o querer dele na sua vida, por mais que Israel e Judá tenha se apartado do Senhor inúmeras vezes, Deus nunca apartou deles a sua graça, nunca rejeitou a sua oração. Mesmo quando Deus os disciplinavam, era como um pai que batia com muita dor no filho que amava. Isaías 60 diz que Isaías 60, o texto diz 60:10 diz: e os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque meu furor te fere, meu furor te fere, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. Deus fica zangado, ele aperta, ele bate, ele açoita, como ele mesmo diz: eu sou Deus que firo, que mato, que curo, que saro. Ele faz tudo, mas ele não desiste de nós. Ele não desiste de você, amada igreja. Aleluia. Pai do Senhor, de Liviana. A insistência de Deus para com o seu povo nas Escrituras Sagradas, lá em Números, a Bíblia diz que quando Israel se via em descanso, tornava a fazer o mal diante do Senhor, e o Senhor os entregava nas mãos dos que os oprimiam, como uma espécie de disciplina. Olha que coisa interessante. Olha como é que Deus é. Deus não é brincadeira. Eu sempre falo que Deus, ele não faz graça para ninguém rir. Ele não é brincadeira. Olha o que é que o texto está dizendo. A Bíblia diz que quando Israel se via em descanso, é por isso que nós, Jesus, ele diz para eu e você, orar sem cessar. Orar e vigiar. Ele manda que a gente esteja sempre orando. E ele diz aqui, ó, a Bíblia diz que quando Israel se via em descanso, tornava a fazer o mal diante do Senhor. Porque uma pessoa, preste bem atenção, uma pessoa que anda descansado, uma pessoa que não ora, que não busca Deus, que não lê a palavra, a tendência dele é esfriar na fé, é desanimar, é ficar desanimado. A tendência é essa, é ficar, vai para a igreja, vai para o templo, chega lá, o pastor está falando, está pregando, ele não dá nem importância para o que o pastor está falando, a palavra entra por aqui, sai batida pelo lado de cá, não presta atenção, totalmente desligado. Isso quando
quando não baixa a cabeça e até dorme. Eu já vi pessoas dormindo dentro de igreja até roncar. O pregador lá pregando, o pastor pregando e ele roncando dentro da igreja. Eu já vi. Então, aqui diz o texto que quando o Israel se via em descanso, tornava a fazer mal diante do Senhor, porque se desviava e começava a fazer coisas que não agradava aos olhos de Deus. E se você for ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a coisa que Deus mais fala para mim e para você, que Ele ama e que Ele gosta e que Ele quer de nós, é a obediência, nós obedecer. Caindo ou levantando, fraquinho na fé, sem força para orar, às vezes, sem disposição, mas caminhando na casa de Deus. E aqui ele diz que eles faziam mal diante do Senhor. E o Senhor estava vendo que eles estavam fazendo coisas erradas diante dos olhos de Deus. Aí o Senhor os entregava nas mãos dos que os oprimiam. Quem é que oprime o ser humano? É o adversário. Ele usa as pessoas para oprimir você, para te desanimar. Boa noite, Jane Cleide, seja bem-vinda. Então, Deus ele entregava nas mãos dos que os oprimiam como uma espécie de disciplina. Era Deus chamando a atenção deles, que eles estavam em descanso. Então, o que é que o Senhor fazia? Permitia, entregava ele na mão do adversário, do inimigo, daqueles que oprimia. Era uma espécie que Deus estava corrigindo, por isso que a Bíblia diz que Deus corrige aquele que Ele ama. Aquele que Ele ama. Então, aquele povo, Deus entregava a eles, deixava eles na mão dos que os oprimia, como uma espécie de disciplina, mas convertendo-se, eles se convertendo e clamando ao Senhor, o Senhor os ouviam dos céus, e segundo a sua misericórdia, os livrava muitas vezes. Você vê como é que Deus, Ele é bondoso, Ele é bom, Deus é bom. Deus é misericordioso, Ele nos ama, Ele é Pai, Ele nos corrige. Você vê que Ele diz que eles se convertendo, quer dizer, eles voltando atrás, as pessoas quando se arrependem, Deus perdoa seus pecados. Deus quer que a gente, por isso que Ele diz, Deus não desiste de você. O sermão é esse. Deus não desiste de você. Ele está lá no mundo, está desviado, está aprontando, fazendo coisas feias, mas Deus, Ele está olhando, Ele não desiste de você. Ele deixa, Ele permite, como o texto aqui está dizendo, que Ele, o Senhor, os entregava na mão dos que os oprimiam. Aquele povo, quando estava lá no Egito, aquele povo, quanto mais o povo, eles estavam lá sendo oprimidos lá dentro do Egito, escravizados. Deus estava vendo tudo o que estava acontecendo, mas Deus estava deixando, Deus estava permitindo aquele povo passar por aquelas aflições, ser oprimido, escravizados. Foi quando Deus levantou Moisés para tirar aquele povo de lá, do Egito.
Mas a Bíblia diz que quanto mais eles eram oprimidos, eles buscavam a Deus, ele clamava a Deus, e eles iam só se multiplicando, crescendo. Porque assim, as coisas de Deus, ela tem que crescer na nossa vida. Ela não pode ficar estacionada. A obra de Deus, ela tem que crescer na nossa mão. Se Deus colocou algo na nossa mão, ela tem que crescer, ela tem que prosperar. Ela tem que multiplicar. Então, ele aqui, quando eles se convertiam, diz o texto, aí eles começavam a clamar. Eles começavam a buscar a Deus. Aí o Senhor ouvia lá do céu. Por isso que ele diz lá em 2 Crônicas 7,14, quando ele fala, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, ele diz, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado, seus pecados, sararei a sua terra. Ele faz a promessa. Você vê que o segredo está no arrependimento. Quando você se arrepende, você se volta para Deus, Deus perdoa todos os seus erros, seus pecados. Você pode até vir pagando as consequências dos seus pecados. Pai do Senhor, minha lindinha Débora da vovó, um beijinho no seu coração. Então, o segredo é esse, você se arrepender dos seus pecados e obedecer a Deus. Quando ele diz, e o Senhor os ouvia dos céus. Porque Deus, ele não é surdo, ele não é mudo. Ele escuta o seu povo clamar. Quando ele não manda logo a resposta, é porque ele quer que a gente clame mais, que a gente, eu sempre estou aqui falando, ele quer a nossa conexão com ele. A ligação de Deus com o seu povo na terra. É isso que ele quer de mim e de você. Lá em Esdras 9:9, o próprio sacerdote Esdras reconheceu que o Senhor nunca os desamparou e nem desistiu deles, dizendo, porque servos somos, porém, na nossa servidão, não nos desamparou nosso Deus. Antes estendeu sobre nós beneficência perante os reis da Pérsia, para revivermos e para levantarmos a casa do nosso Deus. Você vê aqui que Esdras 9:9, quando ele diz que o Senhor nunca o desamparou. Porque Deus, ele não desampara o seu povo. Ele cuida do seu povo. Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Quando ele diz, lá na palavra, quando ele diz Esdras 9:9, quando ele fala, Esdras sabe que muitos israelitas casaram com mulheres hetéias e faz oração e confissão a Deus. Você vê, aqui há um arrependimento. Há um arrependimento. Por isso que ele fala no versículo 9, que diz, porque... E agora, como por um pequeno momento, se nos fez graça da parte do Senhor, nosso Deus, para não nos deixar alguns que escape para dar-nos uma estabilidade no seu santo lugar, e para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nós dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque servos somos. Aqui foi a oração de Esdras. A oração de Esdras. Aqui estava vendo uma oração
de arrependimento. Porque aqueles israelitas tinham se casado com mulheres etéias. Com mulheres etéias. E ele diz aqui ainda: agora, pois, ao nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos, os quais mandaste pelo ministério dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir terra imunda, e pelas imundícias do seu povo, pela abominação com que a sua corrupção encheram de uma extremidade a outra. Agora, pois, vossa filha não dareis a seus filhos, e suas filhas não tomarei para os vossos filhos. É por isso que ele está aqui falando, porque eles tinham casado com pessoas que não era para ser casado. Aí ele diz aqui, quando Esdras diz, né, para levantarmos a casa do nosso Deus, para restaurarmos as suas assolações, para que nos desse uma parede em Judá e em Jerusalém. Até Davi, o homem segundo o coração de Deus, chegou a pensar em um momento da sua vida que Deus tinha desistido dele. E quantos pensam que Deus desistiu deles, das pessoas? Mas Deus não desiste de ninguém. Deus está sempre com seus olhos postos sobre as nossas vidas. A gente que pensa que nós estamos só, mas nós não estamos só. Chegou a pensar que num momento sua vida e que Deus tinha desistido dele. E revelou isso, dizendo: pois eu dizia na minha pressa, estou cortado diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz da minha súplica, quando eu te clamei. O salmista bendiz ao Senhor, dizendo: bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração e nem desviou de mim a sua misericórdia. Porque Deus, ele é misericordioso. Ele guarda o seu povo. O Senhor disse a Israel: tu a quem tomei desde os confins da terra, te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse: tu és meu servo, te escolhi e não te rejeitei. O Senhor ainda conforta Israel, dizendo: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, tu, ó Israel, a quem escolhi. Mesmo Israel tendo se afastado de Deus, o Senhor nunca desistiu deles. O meu antigo pastor, que já dorme no Senhor, ele sempre falava para mim que filho de crente tem dono. Ele sempre dizia para mim: irmã Ereni, filho de crente tem dono. Eu dizia: como que o filho de crente, como é que o senhor está falando que filho de crente tem dono? Ele dizia: desde que a sua mãe, quando o seu filho nasce, e ela leva ele diante do altar de Deus, e o pastor apresenta ele a Deus, ele ali já tem uma marca na sua testa. Embora você não veja, mas ele é marcado por Deus. Ele pode até se desviar, ir para o mundo, pintar e bordar lá no mundo. Mas na hora da sua partida, o Senhor resgata. O Senhor traz de volta. Porque filho de crente tem dono. Filho de crente é marcado por Deus.
Principalmente aquelas mães que têm uma vida dedicada à oração, que têm uma vida com Deus, que nunca desviou-se da presença de Deus, orando sempre pelos seus filhos. Esses são guardados por Deus. Quantos livramentos Deus tem dado a filhos de crente, de pastores desviados. Deus dá livramento, Deus guarda. Deus não deixa. É como o texto diz aqui, ó. Quando quando Israel se via em descanso, tornava a fazer mal, se desviavam da presença de Deus. Diante do Senhor, o Senhor permitia, entregava nas mãos dos que os oprimia. Porque o inimigo, ele oprime o ser humano, porque ele não quer o bem da pessoa. As pessoas se enganam com as bandejas que o inimigo oferece para eles. Mas aquilo ali tudo é uma falsidade. Aquilo ali tudo é uma mentira. Agora, quem nos dá? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando Ele nos dá, Ele garante. Porque a porta que Ele abre para nós, ninguém tem poder de fechar. Só Ele, se Ele quiser. Mas Ele diz aqui também que quando ele se converte, ele retorna para Deus, ele se lembra que Deus existe e clama a Deus, Deus responde, Deus ouve, lá do céu Deus ouve as orações. Deus ouve. Eu já vi muitos testemunhos de filhos de crente, de mulheres de Deus, que buscam a Deus, e os filhos estão no mundo, e Deus diz que tem promessa, e que Ele vai guardar, que Ele vai livrar, que no tempo dEle, eu já ouvi muitos testemunhos de mães contando, que mesmo na hora da morte, o seu filho se converte ao Senhor. Deus sempre envia alguém para pregar para ele na hora da morte. Eu já contei aqui uma vez da irmã, quando ela contou aquele testemunho, eu estava dentro da igreja, aquela irmã contou aquele testemunho, que Deus tirou ela da cidade dela, mandou ela vir para o Rio de Janeiro. E as filhas dela queriam que ela viesse de avião, mas ela disse que o Espírito Santo de Deus dizia dentro dela, não, vá de ônibus. E ela disse que as filhas queriam comprar passagem de avião, ela, não, eu vou de ônibus, porque o Espírito Santo está mandando eu ir de ônibus. E ela veio de ônibus para o Rio de Janeiro. Na estrada, era noite. Houve um acidente. Um carro pegou uma moto. E ali ficou tudo parado. E o ônibus que ela ia também teve que parar na estrada. E aí, quando viu aquele movimento, ela desceu daquele ônibus e ela correu à direção do rapaz que tinha sofrido o acidente de moto, que o outro carro tinha pego. Justamente aquele rapaz era filho de um crente, de uma mulher de oração, que há muito tempo ele estava desviado dos caminhos do Senhor. E naquele dia, ela depois veio saber que ele disse para a mãe que naquele dia ele ia voltar para a casa do Senhor. Para a casa do Senhor. E ela disse que quando ela se ajoelhou diante daquele rapaz muito ferido mesmo. Ela disse que botou aquele rapaz nos braços dela
E ela disse que o povo chamando ela de louca, de maluca. E ela ali pregou para aquele rapaz. Ela disse que o rapaz, ainda ofegando, pediu que ela cantasse um hino. E ela cantou aquele hino que ele pediu. E ele disse para ela, falando ainda arrastado já, disse para ela que ele hoje, naquele dia, ele tinha prometido à mãe dele que iria voltar para a casa do Senhor, que ele ia retornar para a igreja. E ele estava justamente indo para a igreja. Mas só que a igreja, Jesus estava preparando ele para levar para a igreja celestial. E ela disse que ali pregou, aquele rapaz voltou para Jesus, depois que ela louvou o hino, e ali ele morreu nos braços dela. E daqui a pouco ela disse que chegou a ambulância, começou a chegar os carro de polícia, aquelas coisas todas, e vem de lá a mãe do rapaz desesperada, gritando, chorando, e dizendo que o filho dela tinha feito uma promessa para ela naquele dia, que ele ia voltar para a igreja. E agora o filho dela morreu de acidente, que o filho dela foi para o inferno, morreu sem Jesus. E a irmã disse, não, minha irmã, o seu filho foi salvo, o seu filho foi para a glória, porque eu fiz o apelo a ele, e ele aceitou a Jesus, se reconciliou com Jesus e depois partiu. Então eu tenho visto muitos testemunhos de pessoas que são desviados, filhos de crente, como dizia o meu antigo pastor, que já dorme no Senhor. Ele dizia para mim, filho de crente tem dono, filho de crente tem um sinal na testa. E quando a gente lê lá em Ezequiel 9:4, a gente vê ali, quando o Senhor estava zangado com aqueles sacerdotes que estavam fazendo coisas erradas dentro do templo. E ele mandou um anjo com um tinteiro na mão. Era para marcar a testa do povo dele, o povo que andava clamando a Deus. E ele disse que quando veio aquele varão, que era o anjo do Senhor, com as vestes vestidas, roupa de linhos, que era roupa de linhos, e com eles vinham aqueles mais 6 homens, aqueles homens tudo armados, com arma de guerra. Eles vinham para destruir a cidade de Jerusalém, destruir tudo, acabar com tudo. Mas o Senhor mandou aquele varão, o anjo do Senhor, botar um sinal na testa. Porque na hora que aqueles homens fossem metralhar tudo que tivesse que metralhar, ele disse, não toque naqueles que você vê que está com um sinal na testa. Então, o inimigo, ele conhece aqueles que são filhos de Deus, que são servos do Senhor, mesmo desviado lá no mundo, fazendo coisas erradas, mas Deus não desiste deles. Engana-se você que julga a salvação do ser humano, porque salvação é uma coisa que ninguém pode julgar. Quem julga é Jesus Cristo, é Deus. E aqui, para nós encerrarmos, diz aqui que o Senhor disse a Israel, tu, a quem tomei desde os confins da terra, te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse, tu és meu servo, e a ti te escolhi, não te rejeitei.
Deus não rejeita ninguém. Debaixo dos viadutos, debaixo dessas pontes, tem muito povo de Deus ali desviados. Desviados. Muitos estão no crack, nas drogas. Desviados. Mas o Senhor diz, não desistir de você. Ele não desiste do seu filho. Ele não desiste da sua filha. Na hora certa, no tempo certo, como ele mesmo diz, que o próprio Deus fala, o Senhor os entregava nas mãos dos que os oprimiam, como uma espécie de disciplina. Porque Deus, ele castiga mesmo. Ele castiga. E ele diz aqui, olha, o Senhor não desiste de Israel. Apela para o seu povo dizendo, converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Por causa dos pecados, muitos têm caído. Muitos têm se desviado da presença de Deus por causa dos pecados. Esse é o maior vírus. Esse vírus é maior do que esse vírus que está aí matando muita gente, a Covid. O vírus do pecado. Esse é o pior que existe. Eu sempre cito Davi. Davi estava sofrendo por causa do pecado que ele cometeu. Mas ele se arrependeu. Teve os seus acertos com Deus e Deus o perdoou. Deus mostra a sua paixão por Israel, que não desistiu do seu povo. Nós somos o povo de Israel, que Deus não desistiu de nós e nem vai desistir. Dizendo, por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Te recolherei. Mesmo Israel tendo deixado o Senhor, você lê lá, vai ver lá em Zacarias 10:6. Mesmo Israel tendo deixado o Senhor não desistiu deles. Não desistiu deles. Prometeu restaurá-lo. A promessa de restauração. Mas para que Deus venha restaurar a sua família, a sua vida, você tem que estar na obediência com Deus. Para que Deus resgate aqueles que estão lá fora, seus filhos, seus parentes. Porque prometeu restaurá-lo. O Senhor quer restaurar o seu povo. Deus não quer que nenhum se perca. Deus não tem prazer na morte do ímpio, como ele mesmo diz lá em Ezequiel. O ser humano, ele gosta muito de julgar, de condenar o pecador, o ímpio. Gosta muito de fazer isso. Mas Deus não te chamou você para ser juiz, não. Deus chamou você para você orar por aqueles que caíram, aqueles que estão desviados da presença de Deus, para que o Senhor venha resgatá-lo, porque ele disse que ele não desistiu de você e nem dos seus. Dizendo, olha, quando ele diz, prometeu restaurá-lo, dizendo, olha, fortalecerei a casa de Judá. Deus está dizendo, o Senhor está dizendo, eu fortalecerei a casa de Judá. Eu quero restaurar, é promessa minha. Salvarei a casa de José. Jesus, Deus, Jesus quer salvar a tua casa.
Mas você tem que estar ali na obediência, no prumo com Deus. Porque Deus te chamou, te escolheu como a coluna da sua casa. Seja uma coluna na sua casa. Não fique como tem um dizer que fala 6 ore por mim, 6 ore por mim. Ore você mesmo. Se dedique a Deus. Se dedique à oração. Busque Ele em oração. Ele vai responder a sua oração. Ele quer que você ore, ele quer que você abra a sua boca e peça. Ele quer que você faça isso. Ele não quer que você peça para os outros fazer, não. Ele quer que você faça. Se dedique a Deus, para que Deus restaure a sua família. Eu já contei aqui uma vez que no ano de 1994, 94 para 95, 1914, era um ano que eu estava fazendo, não, 2000, perdão, gente, eu acho que já é o sono, tá? Que já está chegando. 2014 para 2015. Foi isso. 2014 para 2015. Eu estou com a confusão da cabeça da irmã que estava me pedindo uma lição da escola dominical dessas datas antigas. Eu estava dirigindo um trabalho da família na igreja que eu congrego. Toda segunda-feira à noite eu fazia esse trabalho. E quando foi, eu fiz durante o ano todinho o trabalho da família, 2014. E estava chegando o final de 2014 para 2015. E eu disse para Deus, eu disse, Senhor, eu trabalhei o ano todo. Eu orando a Deus. Eu disse, eu trabalhei o ano todo, o ano de 2014, orei pelas famílias. O Senhor restaurou o casamento através desse trabalho que eu fiz. Restaurou o casamento. O Senhor curou. O Senhor restaurou vidas. Agora, Senhor, a minha recompensa, que o Senhor diz que há uma recompensa para aqueles que fazem a tua obra. A minha recompensa, eu quero que o Senhor, eu quero profetizar dentro da minha casa, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha oração foi essa. É o presente que eu quero receber de ti, Senhor, de 2014 para 2015. E em 2015 eu profetizei e Deus me concedeu. Hoje nós estamos em 2020. Em 2015 eu recebi essa vitória. Até hoje, para a glória de Deus, eu abro a minha boca e digo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Graças ao meu Senhor, meus filhos estão tudo na casa de Deus, servindo ao Senhor. Caindo ou levantando, estão todos na casa de Deus. Então, profetize. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então aqui, o Senhor disse, fortalecerei a casa de Judá, salvarei a casa de José. Jesus quer salvar a sua casa, irmã. E tornarei, ó, ele ainda diz aqui, ó, e tornarei a plantá-lo, porque me apiedei deles, e serão, ó, como se os não tiveram rejeitados, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. O apóstolo Paulo confirma que Deus não desistiu do seu povo e nem o rejeitou. O povo é que rejeita Deus. O povo é que por qualquer bobagem ele sai da casa de Deus. A irmã
não deu a paz do Senhor, não vou mais naquela igreja, não. Ah, o pastor só dá oportunidade para Dona Maria, para mim não dá. Não vou mais naquela igreja, não. E é assim. A gente está na igreja é para servir ao Senhor, adorar a Deus. A gente não vai para a igreja para adorar o pastor, não. O pastor é o anjo da igreja que está lá para nos ensinar, nos orientar, nos aconselhar. É o rebanho que Deus colocou na mão dele, na mão dela. Eu sempre falo aqui, nesses lives aqui que eu faço, eu falo mesmo, eu honro muito a minha pastora Solange Martins. Eu sempre falo aqui, falo de coração aberto. Tenho um amor muito grande por ela, um respeito muito grande por ela. E aonde eu cheguei e estou, hoje, eu dou graças primeiramente a meu Deus e a ela, a pastora Solange Martins, que é a minha pastora da minha igreja. Tenho um grande respeito por ela, um grande afeto por aquela mulher de Deus. Porque ela, através dela, ela foi um instrumento, ela foi o vaso usado por Deus para me colocar aonde eu estou hoje, em lugar de destaque. Eu agradeço primeiramente a Deus e a ela. Que Deus dê anos de vida para ela, multiplique os anos de vida dela, da minha pastora Solange Martins. Porque ela, para mim, tem sido bênçãos na minha vida. Bênção na minha vida. E graças ao meu Senhor, aonde eu estou hoje, a patente que Deus me deu dentro da casa do Senhor foi por intermédio dela. Deus usou ela para eu chegar aonde eu cheguei. E vou chegar mais ainda, no nome de Jesus, pelas promessas que Deus tem me feito. Então ela, para mim, ela é a minha pastora de honra. Eu agradeço a Deus por estar congregando com ela, do lado dela, desde de 2014, que eu estou com ela, na igreja, congregando com ela, com a pastora Solange Martins. Por isso que o apóstolo Paulo confirma que não desistiu do seu povo, nem o rejeitou, dizendo: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Não, de modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Concluindo para nós orarmos, em Jeremias 3:12, o mesmo Israel, tendo abandonado o Senhor, não desistiu dele. Deus não desistiu do povo de Israel. Deus deu uma ordem ao profeta Jeremias, dizendo: vai, pois, apregoa estas palavras para a banda do norte. E diz: volta, ó rebelde, volta, rebelde, volta para a casa do Senhor. Volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós. Olha o perigo de se desviar da casa de Deus. Porque a ira de Deus cai sobre a pessoa. Ele diz que não desiste da pessoa, mas ele permite você passar no furacão da vida, até reconhecer que o seu lugar é ao lado de Jesus.
Não saia da presença de Deus por nada desta vida. Mesmo que você tenha abandonado a casa do Pai, está dizendo aqui, ó, Deus continua como pai do filho pródigo, aguardando o seu retorno. Deus não desiste de você. Não desista de Deus, porque Deus não desiste de você. Fica firme na presença de Deus. Não abandone esse Deus, esse Jesus, por nada desta vida. Como Ele mesmo diz na sua palavra, quando Ele mesmo fala, que Ele diz assim, ó, quem nos separará do amor de Cristo? Quem? A fome, a tribulação, nada, nada nos separa deste amor. Nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou, caminhando eu vou com Jesus até o fim. Ainda que a gente venha passar por provação, por tribulação, como todos nós passamos, mas não desistimos do Senhor, porque Ele não desiste de você. Deus quer salvar a casa de José. Deus quer salvar a sua família. Deus quer restaurar o seu casamento. Deus quer restaurar os seus filhos. Deus quer restaurar os seus netos. Mas permaneça fiel. Como Ele mesmo diz, ser fiel. Ser fiel e dar-te-ei a coroa da vida. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Não desista de Jesus, não deixe Jesus por nada desta vida. Eu já passei por tanta coisa na minha vida, que eu cheguei a dizer que quem chorou lágrima, eu só não chorei lágrima de sangue, porque quem chorou lágrima de sangue foi Jesus. Que a Bíblia diz que os polos dele saía sangue, pelo sofrimento que ele passou na cruz, por meu pecado, pelos seus pecados. Glória ao Senhor que Ele nos resgatou. Ele nos chamou, nos escolheu para estar na sua presença. Por que que nós vamos deixar o Jesus? Não, não deixe Ele não. Seu filho está aprontando, permaneça na fé com Jesus. Você está orando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Continue, não desista. Não pare, continue insistindo, batendo na porta. Olha, Jesus, eu estou aqui batendo na porta. Salva meu filho, liberta meu filho, arranca meu filho das drogas, da cachaça, da prostituição. Vai orando. Uma hora ele vai dizer para o anjo, olha lá, a minha serva lá, olha, ela já está há um tempão. Olha a fidelidade dela, ela nunca desistiu de mim. Ela chora de dia e noite, pedindo pela salvação do seu filho, do seu marido. Vai lá, anjo, vai lá e dá a vitória para ela. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que há tempo determinado para todas as coisas. Deus tem tempo para tudo. Ele tem um comando, Ele tem um controle, Ele tem um dia certo para assinar a tua vitória. O segredo é não desistir. Não desista deste Deus. Não desista. Fica firme. Permaneça fiel com Ele. Tem dias que você está desanimada. Tem dia que você está sem força para orar. Quando você estiver assim, bota o joelho no chão e diga, Senhor, me ajude, me ajude, me ajude, Senhor. Nessuíta, você está com, ora pelo meu filho, pois todos os dias tem enxaqueca e sente muita dor de cabeça. Nessuíta, você tem a arma na mão. Nessuíta, me escute.
Você tem a arma na sua mão. Você tem o poder na mão. Basta você levantar suas mãozinhas para o céu e dizer assim: Senhor, não olhe para minhas falhas, não olhe para os meus erros, para os meus pecados, mas olha para mim agora com um olhar de misericórdia, de compaixão. Coloca agora na minha mão, Senhor, a unção de cura, para que no teu nome eu repreenda essa enxaqueca que está na cabeça do meu filho. E no nome de Jesus, determine a cura do seu filho, e seu filho será curado em nome de Jesus. Tá bom, Nessuíta? Faça isso. Você tem a arma na tua mão para expulsar este mal da cabeça do teu filho. Ora uma vez não saiu, ora a segunda vez. Não saiu a segunda, ora a terceira. E vai orando que Jesus ele vai repreender a enxaqueca da cabeça do seu filho para a glória do teu nome. Aqui tinha uma irmã aqui, que uma vez ela entrou aqui no live, e ela estava com muita dor de cabeça, que ela contou aqui, pediu oração. E eu disse para ela: irmã, coloca a sua mão agora para o céu, pede para o Senhor colocar unção, mas fala com fé mesmo, com autoridade, Senhor, coloca a unção na minha mão agora para repreender este mal. E ela disse que fez aquele como eu ensinei, né? A fazer. E ela disse que ali ela adormeceu. Quando ela acordou, ela disse que a dor de cabeça nunca mais apareceu. Então, irmão, fé. É a fé que faz você conseguir e receber o milagre. Então, Nessuíta, faça isso com o seu filho, tá bom, amada? Bota a sua mão para o céu, pede a unção e bota sobre a cabeça do teu filho e repreenda a enxaqueca no nome de Jesus. Vamos orar nesta noite. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Irmãs, entra lá no YouTube, dá lá um alô lá, assina lá, aperta lá aquele sininho lá, no nome de Jesus. Faz isso aí pela missionária Ereni Amaral, tá? Nós vamos orar agora para que Deus venha nos abençoar, nos dar uma noite de paz, uma noite de sono, né, Débora? Débora Silva, bota a mão para o céu, Débora Silva, pede para Jesus colocar unção na sua mão e repreenda o mal da sua vida. Coloca assim sobre os seus seios e vai repreendendo, em nome de Jesus. Busca pelo teu milagre, que Deus quer fazer um milagre na sua vida, no nome de Jesus. O segredo é orar e confiar, é pedir a Deus, é buscar o Senhor, colocar a sua fé em prática, que Deus, Ele responde a nossa oração. Ele responde, sim. Ele é o médico dos médicos, médico por excelência. Ele é o verdadeiro médico que nós temos. Então eu quero agradecer a todas vocês que parou aqui para ouvir a palavra de Deus. Não esquece de compartilhar o vídeo, tá? E vai lá no YouTube, aperta lá o sininho, por favor, para a missionária Ereni Amaral. Então nós vamos orar com a Alessandra Moreira, Flávio Mendonça, Miranilde, Paulina, Maria do Carmo, Nesseilda Fernandes, Iris Torre, Eni Braga, precisa muito de oração. Deus é contigo, Eni Braga. Jesus é na tua vida. Jesus vai libertar o seu filho. Deus vai libertar o seu filho. A nossa amada irmã missionária Alzeni Vicente, ela lembrou da missionária Ereni Amaral e veio
ouvir a palavra de Deus pelo Facebook. Deus te abençoe. Amada missionária Alzeni Vicente, toca aquele grupo lá, Jardim de Oração e Cura, que eu tenho andado muito atarefada esses dias. Preciso da sua ajuda, de você e da Cátia Pedro, tá? No nome de Jesus. Érica Davi, oração por Marisa, internada em hospital. Ah, foi a moça que ontem, deixa eu ver se é ela mesmo. Essa mesma moça que a Érica Davi ontem, ela pediu oração por Marisa, que é internada em estado grave. Aí hoje ela falou para mim que a filha dessa senhora chamada Marisa já deu uma notícia mais agradável, né? Já está vendo uma melhora sobre ela. A Bíblia diz que a oração do justo muito pode seus efeitos. Nós ora e Jesus faz a obra, o médico dos médicos. Então, Aline Rodrigues, a missionária Tânia Nóbrega, lá da congregação, que eu congrego também, a Vanessa Souza, a Cida Ferreira, a Marciléa Jordão, também, é lá do grupo Jardim de Oração e Cura, a benção, essa irmã. Cátia Pedro, a Cátia Pedro é uma das administradoras do grupo Jardim de Oração e Cura, junto com nossa irmã missionária Alzeni Vicente. Toca aquele grupo, irmãs, em nome de Jesus, ajuda aí. A Sandra Vidal, Viviane Barbosa, a Neusuíta, que pede oração pelo seu filho. Fabiana Rodrigues, ela também está aqui todas as noites. A Deliviana também, ela sempre está aqui conosco. Deliviana, Jane Cleide, Selma Cristina, Manuela Camargo, Edjane Cristina, Débora Silva Neném, que é a minha netinha, abençoada por Deus, é minha netinha linda do meu coração, que vovó ama de montão. A pastora Fátima Rocha, Léa Ferreira, Elia Júnior, Ana Paula, Odila Alves, que tem um grupo Orai Sem Cessar. Não tive mais tempo de entrar nem no grupo Jardim de Oração e Cura e nem no grupo Orai Sem Cessar. Mas vamos chegar lá no nome de Jesus. Flávio Cunha, que é o meu sobrinho, ele precisa muito do agir de Deus na vida dele. Ele não piorou e nem melhorou, está em estado estabilizado. Precisamos pedir nesta noite ao médico dos médicos que dê uma solução na vida do Flávio e que tire ele ali daqueles aparelhos, que ele venha ser liberto daqueles aparelhos, no nome de Jesus. Aqui está o nome de vocês todas, tá? Que enquanto eu estou aqui pregando, o meu marido, ele vai anotando o nome de todas vocês. Aleluia. Então nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Ore comigo agora, interceda junto comigo nesta hora. Senhor Deus e o Pai, em nome de Jesus, Senhor, pedimos a Ti nesta noite, pela vida do filho da Eni Braga, aquele moço precisa ser liberto daquela bebida. Aleluia. A dona Marisa, Senhor, que está lá internada no hospital, Senhor, Tu é poderoso, Tu é Deus, médico dos médicos. Visita esses enfermos agora. O Flávio Cunha, Senhor, toca naquele jovem agora. Ele precisa de vida, Senhor. Tira ele, Senhor, daqueles aparelhos, Pai. Joga por terra, Senhor, aquelas enfermidades
que está deixando ele ali, Senhor, prostrado naquele leito de hospital. Há poder no teu nome e no teu sangue, Senhor, para tirar o Flávio daquele leito ali, em nome de Jesus. Tu é Deus, Senhor. Tu é Deus, Pai, que tem o poder de curar. Cura, Senhor. Envia agora, Senhor, o anjo da cura, para tocar nele agora, para tocar naqueles órgãos. E em nome de Jesus, Senhor, faz um milagre, Senhor, na vida do Flávio. Em nome de Jesus. Faça um milagre, Senhor, na vida da dona Marisa também. Faça um milagre na vida do filho da Neusuíta, no filho da Eni Braga, em nome de Jesus, Pai. Toma Débora nas tuas mãos. Faz um milagre na vida da Débora. Faz um milagre na vida, Senhor, de cada serva tua, que hoje, Senhor, parou para ouvir a tua palavra. Que nesta noite, Senhor, eu te peço agora que o Senhor coloque a unção sobre as mãos dela e que elas recebam a unção de cura e coloque na sua cabeça agora, a sua mão, passa a mão na sua cabeça agora e vai repreendendo agora todo mal do seu corpo físico, da sua cabeça, que o Senhor te dê uma mente ungida, que o Senhor te dê uma mente esclarecida, que o Senhor visite agora você, os seus órgãos, o seu corpo físico, que toda enfermidade saia agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos repreendendo agora as enfermidades, o mal. Senhor, nos livra desse vírus maldito. Senhor, livra a nossa família desses vírus malditos. Nos livra, Senhor, desses vírus malditos. Livra a nossa família, a nossa parentela. Em nome de Jesus. Visita a casa de cada um agora. Visita o seu órgãos. Visita agora, Senhor, e dá vitória. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E que o Senhor tenha misericórdia de ti. E sobre o seu rosto o Senhor te dê a paz. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te dê uma noite de paz. Uma noite de sono reparador. Que o Senhor repreenda toda a insônia da sua vida. E que Deus dê vitória na sua casa e no seu lar. Não esqueça, amados irmãos, compartilhe o vídeo da missionária Ereni. Entra lá no YouTube, toca lá aquele sininho lá, por favor. Em nome de Jesus, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser, com a permissão do nosso Deus, nosso Pai Celestial. Com a permissão dele, amanhã estaremos aqui a partir das 10 horas da noite, tá? Porque amanhã eu vou sair de novo para a igreja. Então, essa semana, a minha semana está corrida. Mas glória a Deus. E por isso que eu estou fazendo essas pregação tarde. Porque eu estou indo para a igreja. Então, amanhã eu vou para a igreja de novo, no nome de Jesus. Mas a partir das 10 horas estaremos aqui, para a glória de Deus. Beijo no coração de vocês. Amo todas vocês em Cristo Jesus. Até amanhã. Érica, Davi, beijinho, minha lindinha da mamãe. Minha neném, que Jesus abençoe vocês, cobre vocês com o teu sangue, dando livramento e escape, cortando os laços na vida de cada um de vocês. Que Deus o abençoe, todos vocês, que Jesus guarde meus netinhos, as minhas netas, meus genros, que o Senhor dê livramento, dê escape, a minha família, as minhas irmãs, meus irmãos, sobrinhos, cunhado, toda a minha parentela, Senhor. Eu te apresento na palma da tua mão. Toma a família dos teus servos, em nome de Jesus. Até amanhã, conto com você.